Se você quer aprender Canva do zero, intermediário ou avançado, você está no canal certo, então já se inscreve aí. Nesse vídeo aqui nós vamos fazer o Canva do início até você conseguir fazer artes incríveis. Se você curtir esse vídeo, apoie. Lembre que nós prestamos consultoria particular, então se você quiser aprender mais, entre em contato comigo e vamos ao vídeo. Essa é a tela inicial do Canva. Sempre que você se perder, você pode voltar para ela clicando aqui em abrir menu. Depois clicar em início. É fácil se perder no Canva porque ele tem muitas telas. Ele sempre vai ter a mesma disposição, ícones aqui com os modelos que você pode criar, ícones nas laterais. Se mudar, não tem problema. Não se preocupe que você sempre vai ter a busca para você buscar o que você quer. Mas nós vamos começar do básico, que seria criar um projeto personalizado. Se você quiser criar um projeto, tem um botão criar. E no botão criar, ele vai não só lhe mostrar vários e vários tipos de projetos que você pode partir dele ou partir do zero. Por exemplo, eu tenho projetos aqui que tem essa coroa quer dizer que é do Premium, ou seja, você teria que pagar. Mas esse daqui, vídeo de aniversário, se você clicar, ele deixa você editar sem você precisar fazer pagamento algum. Vamos voltar para o início, eu vou clicar de novo aqui nesse botão, vou voltar em criar. E agora eu vou criar aqui um post de Instagram. Você pode partir de uma postagem já pronta, ou você pode vir aqui em mais, buscar outros formatos, ou simplesmente vir aqui em tamanho personalizado. Vamos supor que eu queira fazer um post quadrado. Eu tenho que saber largura e altura. Como é que eu faço para saber? Eu posso pesquisar, mas eu vou deixar aí na tela para vocês largura e altura dos principais projetos para você fazer. Vamos fazer aqui um 1080 por 1080 e ele já vai me dizer aqui, para que é. Meme, animação, lista de aniversários, vídeo para Facebook, postagem, Instagram. Mesmo que você comece do zero, do lado esquerdo vai sempre aparecer aqui, designs para você se inspirar ou até começar a partir deles. Mas vamos começar tudo do zero. Primeira coisa, elementos. Aqui em elementos tem várias e várias coisas que você vai poder usar. A que eu mais uso são formas. Por quê? Porque geralmente eu gosto de fazer minha formatação com quadrados, círculos, você vai entender. Vamos dizer aqui, formas básicas, se você clicar em cima dele, ele já joga dentro do projeto. Então vamos dizer que eu queira fazer um projeto com um fundo azul. Eu posso utilizar o fundo, clicando aqui e mudando o fundo para azul, ou utilizando um quadrado e em cor eu mudo para azul. Tá, ok, perfeito. Vi você clicando em vários lugares aí, fiquei perdido. Vamos lá, vou excluir o fundo, excluir o quadrado. E agora eu quero que você observe o seguinte, quando eu clicar em um item, ele vai abrir uma barra de ferramentas em cima. Essa barra de ferramentas é referente ao item. Então, se eu clico neste item, aqui tem uma barra de ferramentas. Eu posso escolher a cor, vamos voltar aqui para o azul. Posso escolher, por exemplo, a espessura da borda. Aqui do lado tem a cor da borda, então eu posso utilizar a borda de cor diferente. Tem algumas coisas de texto aqui, porque dentro desse quadrado eu posso digitar texto. Eu posso simplesmente selecionar o texto, vir aqui em cor do texto e fazer alterações na cor do texto, tamanho, negrito. E aí eu tenho já o meu quadrado com borda, ou seja, tudo que você clicar vai ter propriedades. E para você que já está produzindo conteúdo, postando aí seus vídeos, suas lives, saiba que você pode pegar esse conteúdo e multiplicar ele utilizando uma ferramenta chamada Nexus Clips. Ela vai pegar o seu vídeo ou a sua live e fazer cortes, colocar legenda, já entregar pronta para você. Fiquem aí com a Nexus Clips. O Nexus Clips é um sistema que identifica clipes dos seus vídeos longos através de inteligência artificial. E se eu clicar em cima deles, ele já me leva para o ponto certo onde eu posso fazer o meu clipe. Observe que eu tenho uma seleção para minha câmera. Aqui nós temos vários e vários modelos que você pode utilizar. Temos identificação de subtítulos, ou seja, de legendas. Além disso, temos a opção de gancho, que seria como se fosse um título. E temos stickers para poder colocar nossas redes sociais. E o vídeo está pronto. Depois é só você clicar aqui em compartilhar. Você pode escolher a opção de TikTok, YouTube Shorts e o mais interessante, ele já coloca título e descrição. Programou ou publicou, ele já vai para sua conta do YouTube e já vai ser postado lá. No TikTok, a mesma coisa. O canal Abrigo76 tem um desconto para você aqui na descrição. São 10% de desconto na assinatura do Nexus Clips. Assina lá e multiplique o seu conteúdo
suas visualizações e seus inscritos fazendo vídeos curtos com inteligência artificial. Perfeito? Perfeito. Agora vamos fazer um fundo com esse quadrado. Vamos fazer um fundo azul. Clicou nele, clicou no ícone azul. Vamos agora adicionar um texto. Clicou aqui em texto, ó, ele vai me dar as opções de texto. Observe que tudo ele vai me dar opção. Então, se eu quiser partir de algo pronto, é só clicar em cima e ele já vem pronto aqui para utilizar. Então, é muito fácil você fazer uma montagem aqui utilizando as coisas que já estão prontas. Observe que quando você clica num texto, aparece as propriedades. Esses botãozinhos que aparecem aqui no canto, esses bolinhas são para você aumentar e diminuir. E o que está do lado é para você fazer corte. Esse corte você vai entender melhor quando eu trabalhar com imagem. Vamos deletar esse texto aqui e colocar um texto simples. Eu estou fazendo um projeto bem feiozinho assim, que é para vocês entenderem as ferramentas. Depois a gente vai partir para editar alguma coisa muito mais interessante. Texto, você clicou em cima, barra de ferramentas também. Você pode escolher tamanho, a fonte, tudo vai abrir uma barra de ferramentas. Para editar o texto que está aqui dentro, você vai dar 2 cliques e editar. Digitou seu texto, aumentou o tamanho, clicou aqui em cor, escolhe a cor. Próximo passo de um elemento é você saber que você pode adicionar efeitos. Tudo isso aqui, ó, você pode adicionar no texto. E aqui eu tenho transparência, isso aqui vale para a imagem também. Efeitos também vai ter efeitos para a imagem, só que essa barra lateral vai ser diferente. Por exemplo, se eu quiser adicionar uma sombra, clico aqui no efeito de sombra, edito a cor e as propriedades, ó, direção, distância, desfoque, transparência. Bom, já temos aqui abrigo 76, já temos um fundo e agora você vai entender um outro conceito. No Canva, quando você clica num item, você vai aparecer essa barra e o último item aqui é posição. Esse posição, ele vai me dar algumas opções de eu ir para trás, para frente. Se você quiser realmente trabalhar com as camadas, clica aqui do lado, ó, em camadas. E aqui em camadas você vai conseguir, ó, modificar quem está na frente e quem está atrás. Se eu pego o abrigo 76 e jogo para cima, estou jogando ele para frente. Se eu pego e jogo ele para trás desse quadrado azul, ele vai para trás. Então isso aqui obedece a uma ordem de camada. Depois de texto tem marca, marca é só para quem tem o Pro. No caso aqui, se eu clicar em marca, ele vai perguntar as diretrizes da minha marca, coisa que eu não configurei, então isso aqui você vai pular. Aqui em Uploads, você vai fazer o upload dos seus arquivos. Por exemplo, eu quero colocar minha logo aqui. Vou fazer o upload de arquivo. Aqui ele vai me dizer em qual pasta eu vou pegar a minha imagem. Vou clicar em Pack Edição aqui, que é o meu. Clicar na minha logo. Ela vai ser upada aqui. Eu clico nela e aqui eu já tenho minha logo. Lembra que eu disse que na imagem vocês iam entender esse cortar? Se eu pego esse cortar aqui e corto, ele corta a imagem. No texto, ele não funciona dessa forma, ele vai jogando o texto para baixo. E o botão de aumentar continua fazendo a mesma coisa aqui. Quando eu movo uma imagem ou um texto, observe que tem uns cantinhos ali que de vez em quando aparecem umas linhas. Essas linhas são alinhamentos, tá? Se eu quiser alinhar no centro, apareceu uma linha, tá vendo? A imagem é a mesma coisa. Se eu não quiser me preocupar com isso, é só você selecionar os itens. Por exemplo, eu quero selecionar o quadrado, a logo, aí eu segurei o Shift e o texto. Depois eu venho em posição, aqui em organizar, eu coloco no meio, por exemplo, ele colocou tudo no meio, ao centro, colocou tudo no centro. Observe que ele alinhou tudo ao centro. Se eu quiser, por exemplo, alinhar só 2 itens, esse daqui e esse daqui, eu quero alinhar agora ao centro. Então, eu vou vir aqui em posição, organizar ao centro. Aí ele organizou para mim. Se eu clicar em apenas um item e vier em posição, ele vai organizar o centro em relação ao projeto inteiro. Então, já aprendemos a colocar texto, imagem, já aprendemos a mexer com propriedades, posição, camadas. Aqui em ferramentas, eu vou deixar para vocês explorarem, porque tem várias ferramentas de desenho, formas, linhas, e tudo vai obedecer às mesmas propriedades que a gente tem aqui. Por exemplo, se eu venho aqui e adiciono uma linha, clicar aqui, adiciono aí uma linha. Essa linha vai ter a barra de propriedades, a barra de propriedades vai obedecer do mesmo jeito, as cores, mesma coisa,
Posição também é a mesma coisa. Então você sabendo como funciona uma ferramenta, você vai basicamente saber como funciona todas. Aqui em projetos, serve para você pegar um projeto que você fez antes e trazer ele para dentro de outro projeto. Lembra que no início eu mostrei para vocês um vídeo? Se eu quisesse adicionar ele ou parte dele, eu simplesmente clicaria aqui no projeto, ele viria aqui para dentro e agora eu posso usar uma parte dele lá no meu outro projeto. Por exemplo, eu quero usar só um vídeo. Vou dar Ctrl C para copiar e Ctrl V, e aqui eu trouxe essa imagem para o próximo projeto. Esse é o básico do básico. Vamos mexer agora num projeto que já está pronto, que é um modelo, e para isso eu vou adicionar aqui mais uma página. Eu vou vir aqui em Designs, vou escolher um modelo. Você pode pesquisar aqui em cima. Ó. Pronto, quero fazer esse modelo aqui para o Instagram, vou clicar nele. Quando ele traz um modelo aqui para dentro, observe que tudo é editável. Tá? Na verdade, tudo que foi programado para ser editável é editável. Então, eu quero trocar, por exemplo, essa foto aqui. Vamos clicar em posição, amadas, eu vou ver onde é que ela está. Eu sempre gosto de ver onde as coisas estão para depois eu editar. Bom, agora vamos mudar isso aqui. Eu vou fazer o upload de uma foto minha. Bom, não achei foto minha boa, não. Vamos ver outra pessoa aqui, uma pessoa bonita. Vamos pegar essa moça aqui. Pronto. Estou fazendo o upload e observe que minha foto é diferente dessa. Tá? O que eu vou fazer? Se eu clicar, arrastar e soltar por cima, ele vai soltar por cima da foto que está aqui. Se eu arrastar no fundo, ele solta no fundo. Quero nessa daqui, vou simplesmente soltar e depois vou dar 2 cliques e ajustar. Por que que ele permitiu que eu fizesse isso? Porque isso aqui, na verdade, é um elemento e vou vir aqui em molduras. Isso é uma moldura. Então, alguém colocou uma moldura aqui, depois colocou a imagem e aí ela obedeceu à moldura. Então, só para você saber que vocês vão encontrar molduras em alguns projetos. Bom, outra foto aqui, ó, também é moldura. Vou soltar por cima. Lógico, o fundo também, eu posso simplesmente trocar. Eu vou fazer o upload de outro fundo aqui. Vou colocar esse aqui. Nada a ver, né? Mas observe, coloquei o fundo. Não gostei de como ele ficou, vou clicar nele. Vou vir aqui em editar. E no editar eu tenho várias e várias ferramentas. Lembre, clicou num item, ele vai aparecer a barra, clicou em editar, efeitos, cada um vai ter a sua opção. O que eu quero nesse aí daqui é o desfoque. Então aqui tem Estúdio Mágico, posso fazer um vídeo mostrando ferramentas de Estúdio Mágico também, filtros e desfoque. O que eu quero é desfoque. Vamos clicar aqui em desfoque, eu vou mudar para a imagem inteira, jogar um desfoque bem exagerado, porque eu quero só o padrão de cores. E pronto, vou clicar aqui em voltar. Meu desfoque está pronto. Minha postagem está quase pronta. Vou vir aqui, ó. Inscreva-se no canal. E minha postagem está pronta. É assim que você edita um modelo. Não tem segredo nenhum. Então você pode fazer coisas aí no Canva fantásticas, com simplicidade, apenas sabendo como funcionam as ferramentas do Canva. Agora que nós terminamos o projeto, vamos excluir essas páginas aqui. Ó. As páginas também têm propriedades, então eu vou excluir aqui, excluir e vou exportar essa daqui. Como é que eu vou fazer isso? Vou clicar em compartilhar e aqui eu vou escolher os formatos. O que eu quero fazer? Um link para publicação, mandar para o WhatsApp, Instagram, agendar. Na verdade, o que eu quero é baixar. Você vai clicar em baixar. Observe que aqui diz página 1 e 2. Eu quero apenas a página 1. Então, eu vou digitar 1 ou selecionar aqui. O formato está 1080 por 1080 e o tipo de arquivo que eu quero é PNG. Aqui tem vários e vários arquivos diferentes para coisas diferentes. No caso de imagem, vamos utilizar PNG, baixar. E ele vai baixar. Bom, depois de baixar, você provavelmente vai fechar seu projeto e um dia, se você quiser voltar ao seu projeto, ele aparece aqui. Ou aqui nessa tela de acesso rápido, ou aqui na pesquisa pelo nome que você colocou, ou você vai clicar aqui em projetos e vai continuar o seu projeto a partir daqui. Tem mais vídeos aqui no canal. Eu sou o Daniel, você está no Abrigo 76 e até o próximo vídeo.